Opa! Antes de começar o episódio de hoje, eu quero te falar que nesse programa eu trago conteúdos que muitas vezes a faculdade não abordou durante o seu período, durante o seu curso médico. Eu trago conteúdos que são importantes para a sua prática, são importantes para o dia a dia de um plantonista, quer seja esse plantonista esteja na emergência ou quer seja esse plantonista esteja na UTI. Então, são conteúdos práticos, são conteúdos também teóricos relacionados a artigos, relacionados a publicações, mas que valem a pena saber, porque em algum momento você vai se deparar com um doente grave e alguma das coisas que eu falo nesse programa, você com certeza vai utilizar na sua prática clínica, na sua prática médica. Então, um dos temas de hoje vai ser muito importante para você, principalmente que dá plantão de UTI. Não quer dizer que se você estiver na emergência, você em algum momento não possa usar esse acrônimo, esse mnemônico, na verdade, que eu vou te falar hoje. Mas se você principalmente está na UTI e se você é um recém-formando chegando na UTI e ainda um pouco perdido em relação ao que fazer, como conduzir seu paciente, a aula de hoje é para você. Então, agora começando esse programa, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Plantão Sem Neura e aqui eu discuto estratégias e condutas para você tomar no seu plantão diante de um doente grave. O meu nome é Erley Bispo e o tema de hoje, o episódio de hoje é abrace o seu paciente. Como assim abraçar o meu paciente, Erley? Meu paciente está entubado, como é que eu vou abraçar meu paciente? Calma lá. Abrace o seu paciente, na verdade, faça um abraço rápido. O que é que eu quero dizer com isso? Existe um trabalho publicado em 2005 falando sobre o Fast Hug. O que é o Fast Hug? Fast Hug é um mnemônico que você pode utilizar para lembrar sobre as coisas que você precisa saber, as coisas mais básicas, mais simples, que você precisa saber em relação à assistência diária ao seu paciente. Você também, como médico ou como médica, precisa saber no seu plantão. Porque uma vez que você tem esse entendimento, se torna mais fácil, se torna mais prático, você tem mais segurança para tomar a sua conduta diante de um paciente grave. Veja só, quando a gente fala em medicina baseada em evidência, o que é que acontece? Existem protocolos, existem fluxogramas, checklists realizados no intuito de reduzir o risco do paciente, de melhorar a assistência. Porque quando a gente melhora a assistência, a gente diminui a mortalidade do paciente, a gente dá alta mais rápido para esse paciente e a gente evita complicações desnecessárias para o nosso paciente. Então, quando a gente cria protocolos, quando a gente cria checklists, a nossa ideia é melhorar a eficiência, a eficácia e a segurança com que nós lidamos com nossos pacientes. Logo, são importantíssimos. E dentro dessa importância de checklist, dentro dessa importância de protocolo, o que eu vou te falar hoje é um mnemônico chamado Fast Hug. E esse mnemônico te faz lembrar de alguns protocolos, de alguns checklists para você utilizar no seu plantão. Logo, o que eu vou te ensinar é uma coisa baseada em evidência. Baseado em que evidência? Uma publicação de 2005 falando sobre como avaliar o seu doente na UTI. Uma coisa que eu já queria te dizer aqui é que quando eu comecei a dar plantão de UTI, no meu primeiro plantão, eu não sabia nem como começar exatamente a dar plantão. Eu não sabia, era o primeiro plantão, nunca vi aquele cenário como um médico, tinha visto ainda como doutorando, como interno da faculdade, mas o que é que acontece? Quando você assume o papel de médico, quando você assume aquele carimbo pesa. E eu não sabia exatamente o que é que eu poderia fazer ali no começo na UTI. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a aprender como iniciar. Beleza, iniciei e aí, agora que eu iniciei, olha só que interessante. Eu tinha dificuldade em como gerenciar todas aquelas informações de 10 pacientes. 10 pacientes graves, intubados, com droga vasoativa, que eu tinha que saber se dava dieta, se não dava dieta, se anticoagulava, não anticoagulava, se deixava a sonda vesical, se não... Era um mundo de informações. E esse mundo de informações, para você gerenciar ao longo de um plantão de 12 horas, você principalmente que está recém-formado, isso dá medo. E por que dá medo? Por que você não tem segurança? Porque você não viu isso na faculdade. Você não foi treinado, você não foi exposto a isso. E, consequentemente, muita gente que se forma tem medo de dar plantão na UTI. Por quê? Porque não foi exposto.
porque não foi exposto a esse cenário, porque foi falado que UTI é difícil, que UTI é complexa. A UTI às vezes é um rodízio opcional em determinadas faculdades. Logo, o que é que você vai fazer quando se forma? Muitas vezes você vai para emergência, muitas vezes você vai para um PSF e tem medo de ir para a UTI. Então, hoje, a aula de hoje é justamente te falando de coisas básicas que você pode utilizar para ganhar mais segurança, para perder o medo. Porque uma vez que você tem segurança no manejo do seu paciente, você consequentemente tem um plantão, a sensação no seu plantão é mais tranquila, porque você sabe o que fazer. E agora, saber o que fazer, isso é uma coisa difícil. Eu vou te mostrar por que é difícil. Quando a gente fala em propedêutica médica, quase todo mundo sabe isso aqui. Quase todo mundo sabe que envolve anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica e conduta. Isso é o básico que você aprende na faculdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu pegar aqui meu pincel. Fazer anamnese, isso aqui é relativamente fácil. Por que eu falo que é relativamente fácil? Porque se você abrir o livro de propedêutica médica, você vai chegar lá e ter todo um fluxograma te dizendo como é que você deve fazer a anamnese do seu paciente. O que é que você deve perguntar, como você deve perguntar, quais são as principais características, quais são as principais questões a serem abordadas. Mas, independente disso, se você para e lê um livro de propedêutica e decora as informações do questionário, o que perguntar, como perguntar, isso aqui se torna relativamente fácil. Agora, exame físico também é relativamente fácil. O exame físico, quando você vai fazer, você olha lá, vê todo o cenário, como é que faz, crânio caudal, em relação à ausculta pulmonar, à ausculta cardíaca, é relativamente fácil. Claro, existem algumas situações que aquela ausculta vai estar alterada, o exame vai estar alterado e você pode ter dificuldade no exame físico. Mas executar o exame físico não é algo normalmente difícil. Você decora um passo a passo e vai buscando todas aquelas características que o livro te disse. Agora, quando a gente chega em hipótese diagnóstica, aqui o negócio já começa a ficar diferente. Por quê? Porque você, como médico, você precisa ter um vasto conhecimento, você precisa sistematizar todo esse conhecimento e relacionar a anamnese e ao exame físico. Então, quando você pega, relacionou a anamnese, relacionou o exame físico, foi lá, puxou no seu HD mental todas as informações que você tinha que poderiam determinar aquelas hipóteses de doença, aquelas hipóteses diagnósticas, aí agora você formulou uma hipótese. E formular uma hipótese não é algo fácil, é algo difícil. Difícil. Não é fácil formular uma hipótese. Às vezes o paciente chega com a dor lombar e você coloca lá a dor lombar, beleza, é fácil. Mas às vezes existem alguns diagnósticos diferenciais que são mais complicados de serem feitos. Existem alguns diagnósticos que você precisa ter certeza, porque muitas vezes vai precisar submeter o paciente a um procedimento. Então, o que é que você vai fazer além daqui? Além daqui você vai tomar uma conduta baseada na sua hipótese diagnóstica. E aqui também é difícil, porque você primeiro precisa determinar uma hipótese diagnóstica correta, para depois dessa hipótese diagnóstica correta, você tomar uma conduta. E aí abre um outro leque no seu HD mental em relação à conduta daquele paciente. O mnemônico Fast Hug envolve aquilo que você vai conduzir o seu paciente. E o que eu quero te dizer é, o mnemônico é feito para facilitar a sua vida, para facilitar o seu atendimento a um paciente. Porque, como eu te falei, existem muitas informações, você precisa gerenciar muitas coisas e ao gerenciar você pode se perder no meio de tanta informação. E para não se perder, o mnemônico te ajuda justamente nos principais fatores que você precisa aprender sobre o seu paciente, que você precisa entender e que você precisa dominar para prestar a melhor assistência durante o seu plantão de 12 horas ou de 24 horas para o seu paciente. Então, agora que você entendeu que essa sistematização é difícil, que ela não é fácil e que você pode utilizar mnemônicos, você pode utilizar protocolos, fluxogramas, checklists para melhorar a sua assistência, vamos falar então sobre o Fast Hug propriamente dito. E o Fast Hug, como eu te falei, é o abraço rápido. Dê um abraço rápido no seu paciente. Quantas vezes no dia? Pelo menos uma vez no dia você vai fazer esse Fast Hug. E quando? No final do plantão, no começo do plantão, na metade?
você pode fazer no momento que você estiver fazendo a avaliação inicial desse paciente. Você chegou na UTI, você vai avaliar do paciente 1 ao paciente 10. Quando você começar a avaliar o paciente 1, você já vai automaticamente começar a estruturar na sua mente o Fast Hug. Então, o que é o Fast Hug? Quais são as coisas que eu tenho que olhar? Quais são os itens que eu preciso entender deste Fast Hug? Então eu vou te dizer. Deixa eu pegar aqui o pincel de novo. Vamos lá. F. Aqui vai estar em inglês, tá? Então, F é de feeding. Feeding. O que é feeding? Comida, alimento. Então você vai se aprender em relação a se o paciente está recebendo dieta ou não. Daqui a pouco eu vou aprofundar em cada tópico. Vamos falar exatamente o que é o Fast Hug agora. Então F é de feeding. A de analgesia. Analgesia. Agora a gente tem também sedation. Paciente que necessita ou está em uso de sedação. Da mesma forma, a gente tem thromboembolic prevention. Paciente que vai precisar fazer profilaxia para tromboembolismo. Da mesma coisa, head, cabeceira elevada. O paciente precisa ter a cabeça, o tronco, na verdade, elevado. E U de úlceras, profilaxias para úlcera de estresse. E G de glicemia. Então é isso o Fast Hug. Existem outros protocolos baseados no Fast Hug, o Fast Hug PIDS, o Fast Hug MADES, que estão relacionados a algum cuidado mais específico além desse aqui. Esse é o cuidado geral. Você tem a opção de não fazer, de não utilizar o Fast Hug. E tá tudo bem, não tem problema, isso não é uma regra. Não é todo mundo que chega na UTI que utiliza o Fast Hug. Apesar de essas denominações serem em inglês, você pode rapidamente decorar as traduções e aí, consequentemente, utilizar no seu plantão. Agora vamos lá. Feeding, comida. O que é que eu preciso saber em relação ao alimento do meu paciente? Eu preciso saber se ele está se alimentando ou se ele não está se alimentando. Por quê? Muitas vezes um paciente que chega na UTI, ele já chega em um estado de malnutrição, ele já chega desnutrido. A doença, quando ela se agrava, ela acaba consumindo muito o gasto energético do paciente. Consequentemente, leva ele à má nutrição. E muitas vezes não só pela doença, mas também porque ele não está comendo, ele não está se alimentando, ficou em dieta zero. Então, o que é que acontece? Quando você tem um doente desnutrido, a imunidade desse doente cai, facilita infecção. Então o que a gente precisa é de um paciente bem nutrido, para que ele consiga recuperar força, para que ele consiga recuperar musculatura e, consequentemente, ter uma melhora mais rápida. Então, o que é que eu quero saber? Se o doente está comendo ou se ele não está comendo. E se ele está comendo, eu preciso saber se ele está comendo a quantidade adequada para que haja um ganho energético importante e correspondente à necessidade do gasto metabólico desse paciente. Preciso saber, se ele não estiver comendo, por que ele não está comendo? Se existe contraindicação a essa dieta, se não existir, por que não começar? E saber se ele pode comer pela boca, porque se ele não puder fazer uma dieta oral, eu preciso passar uma sonda nasointeral, e aí eu preciso saber se esse paciente tem indicação de uma nutrição parenteral, por exemplo. São perguntas que você vai se fazer ao longo do seu paciente. Está comendo? Não está comendo. Se não está comendo, por quê? E se está comendo ou se não está comendo, se é de forma oral ou se é de forma enteral, que você pode otimizar e você pode iniciar a dieta do seu paciente. Agora, você já entendeu que o seu paciente precisa comer, você já definiu se ele come ou se ele não come, ele pode não comer por alguma intercorrência específica, por instabilidade hemodinâmica, por necessidade próxima de intubação, e aí você vai definir. Mas, uma vez definido que seu paciente come ou seu paciente não come e por qual via ele vai se alimentar, agora você vai olhar para a analgesia. Você vai procurar para esse paciente saber se ele precisa ter uma analgesia ou não. Então, paciente chegou, o paciente não pode sentir dor. Se ele sentir dor, aquilo vai ter desconforto, aquilo vai trazer outras consequências. Então, o paciente não é para sentir dor. Principalmente um paciente de UTI que está sempre sendo submetido a sucções, está sempre sendo submetido a procedimentos invasivos. Então, esse paciente, idealmente, não deve sentir dor. Agora, muitas vezes, o que é que acontece também?
Você chega no seu plantão e o seu paciente já está em uso de analgesia, está em uso de fentanil, por exemplo, está em uso de morfina fixa. O que é que acontece? Aí você precisa agora avaliar se esse paciente precisa realmente daquela sedação fixa, se ele precisa daquela infusão contínua e, em caso de precisar, se ele precisa daquela dose que ele está fazendo. Se a gente não pode conseguir reduzir a dose, porque é importante manter o paciente sem dor, mas a gente precisa lembrar que existem complicações relacionadas à analgesia e também complicações relacionadas à sedação, à pseudoanalgesia, porque essas complicações podem aumentar a mortalidade, pode aumentar o tempo de internamento do doente na UTI e, consequentemente, trazer mais comorbidades para esse paciente. Então, já puxando agora para a sedação, você precisa analisar da mesma forma se esse paciente está sedado ou se não está sedado. Agora, vamos para o próximo. Profilaxia para tromboembolismo. É muito importante, coloca na sua cabeça, é muito importante você se lembrar de começar profilaxia para o seu paciente, profilaxia de TEV. Por quê? Essa profilaxia? Cerca de 10 a 30% dos pacientes internados em UTI que não começam a profilaxia podem evoluir com o quê? Com trombose. Então você precisa começar uma profilaxia para tromboembolismo venoso para o seu paciente. Seja pensando em uma TVP, em uma trombose venosa profunda, ou pensando em um TEP, em um tromboembolismo pulmonar. Você precisa começar. Por quê? Porque esse paciente vai estar mais restrito ao leito. O paciente de UTI não é um paciente que está a todo momento deambulando, é um paciente que está muito mais deitado, muito mais acamado. Muitas vezes, esse paciente está entubado, consequentemente, ele não está se movimentando de forma adequada, está sedado, então ele não tem uma movimentação espontânea. Tudo isso facilita o quê? A estase sanguínea. O paciente de UTI é um paciente que está em risco de coagulopatia, está em risco de acidose, ou seja, esse paciente ele tem maior chance de fazer tromboembolismo. Por isso é indicado para todos os pacientes. Anota isso. Todos os pacientes internados em UTI têm indicação de começar profilaxia para tromboembolismo venoso. Mas, claro, não quer dizer que todo mundo que tem a indicação não tenha contraindicação. Existem também as contraindicações. E quais são? Para eu começar uma profilaxia de tromboembolismo venoso, isso quer dizer que eu vou dar heparina para o meu paciente. Se eu vou dar heparina, eu preciso lembrar das contraindicações à heparina. Então, basicamente, se eu tenho um paciente com coagulopatia importante, se eu tenho um paciente com sangramento ativo, se eu tenho um paciente que corre risco iminente de fazer algum procedimento cirúrgico, eu vou evitar fazer heparina, ou evitar fazer profilaxia anticoagulante, antitrombótica nesse paciente. Agora, se esse paciente não tem risco, eu vou fazer profilaxia para evitar trombose venosa profunda e evitar TEP no meu paciente. Ok, falamos de tromboembolismo, agora vamos falar de HEAD, cabeceira elevada. É importantíssimo que a cabeceira do paciente esteja elevada a entre 30 a 45 graus. Por que isso? Isso mostrou que houve redução do refluxo gastroesofágico no paciente. O que quer dizer isso? Por que eu quero reduzir refluxo gastroesofágico? Porque eu também quero reduzir, quando eu reduzo refluxo gastroesofágico, eu reduzo a chance de pneumonia broncoaspirativa, pneumonia nosocomial. O paciente que está ali com decúbito baixo, ele tem mais chance de fazer pneumonia broncoaspirativa. E o que acontece? Você vai piorar o quadro clínico desse paciente somente por uma medida simples de não ter elevado a cabeceira do paciente. E lembrando, não é só a cabeça estar elevada, é o tronco estar elevado. Então a cabeça junto com o tronco precisam estar em uma elevação entre 30 a 45 graus no leito, tá? Então não esqueça dessa informação. Vamos lá, úlcera, prevenção de úlcera de estresse. O paciente que está na UTI, ele pode estar recebendo corticoide em doses altas, pode estar recebendo drogas vasoativas, pode estar em dieta zero, entubado. Tudo isso vai levar a um aumento do estresse gástrico. E esse estresse gástrico aumentado, sem uma proteção adequada, vai proporcionar o quê? Vai proporcionar
uma lesão de mucosa gástrica aguda. E aí essa lesão pode acabar complicando, essa lesão pode levar a sangramento, pode levar a perfuração. Então é importantíssimo que você lembre que pacientes com fatores de risco para lesão de mucosa gástrica aguda na UTI precisam receber medicação. Sejam elas, por exemplo, ranitidina, sejam elas pantoprazol, omeprazol. Em geral, a gente prefere utilizar os inibidores da bomba de prótons, mas se não tiver no seu hospital, não tem problema utilizar, por exemplo, ranitidina. Importantíssimo lembrar disso. Claro, se o seu paciente está estável hemodinamicamente, se ele recebe dieta, ele não está entubado, então não tem risco de sangramento gastrointestinal, você não precisa começar omeprazol, pantoprazol, seja lá os ozóis que você gosta de começar. Não precisa. Agora, se ele está em risco, você precisa iniciar profilaxia de úlcera gástrica. O mais importante que você precisa se lembrar é que esse paciente precisa ter uma glicemia controlada dentro de cada protocolo. Por quê? Porque glicemias descontroladas, sejam elas coisas pequenas, como um HGT de 250, por exemplo, podem aumentar a mortalidade do seu paciente crítico em UTI. Então, tudo isso que a gente está falando é para paciente crítico, é para paciente que tem indicação de UTI, para paciente grave. Pacientes não graves é outra história, é outro procedimento, são outros fluxogramas. Mas pacientes críticos se beneficiam de um determinado controle em relação à glicemia, em relação ao HGT desse paciente. Ok, agora que você já sabe como utilizar o Fast Hug, agora que você já entendeu como utilizar esse mnemônico e por que utilizar, qual a importância de utilizar. Inclusive, você já entendeu que você pode até não utilizá-lo, desde que você garanta uma assistência, um controle adequado em relação a todos os parâmetros básicos que você precisa dominar na UTI em relação ao seu paciente. Agora eu quero te trazer um adendo. Na verdade, 2 dicas em relação à avaliação do teu paciente. 2 dicas que uma a gente vai chamar de CCC e outra de HHH. O que é que acontece? Quando você está avaliando o seu paciente com sedação, o que é que acontece? Esse paciente, muitas vezes, você vai desligar a sedação e ele pode ficar agitado. Ou você vai desligar a sedação ou reduzir a sedação e esse paciente pode ficar calmo. Então, como é que você vai fazer o controle em relação à sua sedação? Primeiro, você precisa colocar na sua cabeça que sedação demais pode aumentar a mortalidade do seu paciente. O que é que eu quero te dizer com isso? Tem gente que ainda pensa, e quando eu falo gente, eu falo médicos e médicas, sejam recém-formados, sejam formados há mais tempo, ou sejam ainda em formação, que pensam que paciente entubado é igual a paciente sedado. E tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Paciente entubado não é igual a paciente sedado. O paciente precisa ficar acordado, inclusive, porque você vai avaliar nível de consciência, você vai avaliar processo de extubação mais rápido. Então, tira da sua cabeça. O paciente vai ficar sedado no primeiro momento para você fazer o procedimento. Muitas vezes, esse paciente foi entubado no contexto de uma insuficiência respiratória, então ele vai permanecer ali pelo menos 24 horas sedado. Então, vamos lá, coloca na sua cabeça, paciente entubado não é igual a paciente sedado. Quanto mais tempo de sedação, maior a chance de mortalidade do seu paciente e maior a chance de complicações relacionadas a alterações sistêmicas, por exemplo, como tromboembolismo venoso. Agora, ok. Então, quando que eu vou desligar a sedação? Isso aí tem um protocolo específico. Mas eu quero saber de uma coisa, quero saber de você. O que é que você precisa ter como parâmetro para dizer que aquele paciente está no nível de sedação adequada ou que aquele paciente, por exemplo, não precisa acrescentar sedação? Então vamos lá. Esse paciente precisa de CCC. O que é CCC? Esse paciente precisa estar calmo. Além de calmo, esse paciente precisa estar confortável, e além de confortável, ele precisa estar colaborativo. Então é isso, colaborativo. Então é isso que você espera de um paciente na UTI, que ele esteja calmo, que ele esteja confortável e que ele esteja colaborativo. A segunda dica, na verdade agora, é em relação à forma como você pode avaliar o seu doente em relação ao H. Aqui eu vou trazer duas outras situações em relação ao H
que o Fast Hug não aborda, mas que é importante para você saber durante o seu plantão, porque são também informações fundamentais. O primeiro H você já viu, o primeiro H era de head, era de cabeça. Era colocar a cabeça, no caso o tronco do paciente, em relação a 30 a 45 graus. Isso você já sabe. Outro cuidado que você precisa ter em relação ao hidroeletrolítico. Ou seja, você precisa ter cuidado em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos do seu paciente na UTI. Então, o paciente na UTI é um paciente que está em risco de fazer hipocalemia, de fazer hipercalemia, de fazer hipofosfatemia ou hiperfosfatemia, hiponatremia, enfim, todos os distúrbios hidroeletrolíticos, o paciente de UTI ele está mais suscetível a fazer. Ou ele já foi indicado para a UTI por distúrbios hidroeletrolíticos, ou durante o internamento ele apresenta distúrbio hidroeletrolítico. Então você precisa lembrar que esse paciente tem risco de hipovolemia, que esse paciente tem risco de hipervolemia, ou seja, tudo está relacionado a eletrólitos e também a distúrbios da água. Você precisa lembrar de colocar isso na sua mente, colocar isso no seu fluxograma e saber como intervir em relação ao seu paciente. Então, distúrbio eletrolítico e ácido básico também faz parte dessa memorização que eu quero que você entenda para além do Fast Hug. Agora, falta mais um H super importante para quem está diante de um paciente grave. Esse H é de hemodinâmica. Falta um M aqui, hemodinâmica. O paciente que está na UTI é um paciente que pode ter uma alteração hemodinâmica importante. É um paciente que pode estar em uso de drogas vasoativas. É um paciente que pode ter necessidade de fazer uma expansão volêmica porque a hemodinâmica está alterada. Então é importantíssimo que você saiba a hemodinâmica do seu paciente, se está em uso de droga ou se não está em uso de droga. E por que eu estou te falando tudo isso? Por que eu estou te falando do Fast Hug e por que eu quero te dizer em relação a essas dicas? Porque quando você estiver fazendo a sua evolução, quer seja no momento que você estiver digitando em relação à folha de papel ou no sistema como está o perfil do paciente e também quando você estiver pensando quais as condutas que você vai propor para o seu paciente, você pode utilizar este Fast Hug mais essas dicas CCC e HHH para escrever em relação ao seu paciente. Muitas vezes uma das dificuldades que eu vejo que colegas que estão chegando na UTI têm, principalmente estudantes de medicina ainda no período do internato, ou muitas vezes já recém-formados têm, é de escrever em relação à evolução do paciente. Por quê? Os pacientes que não estão em UTI, normalmente são pacientes que estão conversando, são pacientes que estão compactuando. Então você consegue fazer a anamnese de forma mais fácil. Você chega ali à beira do leito e pergunta se o paciente, por exemplo, está sentindo dor, se o paciente está urinando, como é que está, depois você vai lá, avalia os sinais. Então é mais fácil. Agora, quando você chega no ambiente de UTI, que o paciente está entubado, que está sedado, está irresponsivo, e aí você precisa escrever e já tinha o costume de escrever em relação a tudo aquilo que você discutia com o paciente, agora fica mais complicado. Eu tinha muito essa dificuldade. Quando eu me formei, eu tinha dificuldade de escrever a evolução, a minha impressão clínica em relação ao paciente, porque escrever a impressão clínica também é difícil. Agora, quando você tem um método, isso facilita. Quando você sabe como encontrar aquela informação, facilita. Então, por exemplo, esse vídeo aqui é uma aula gratuita te dando a dica, te dando a ideia de como você pode utilizar isso no seu plantão. Existem cursos pagos que vão mostrar também essas dicas, que vão mostrar outras situações que vão te trazer o quê? Vão te trazer clareza na hora de definir uma conduta, na hora de definir uma ação, na hora de fazer algo em relação ao seu paciente. Então, eu vou te mostrar como que esse mnemônico aqui que a gente utilizou hoje, o Fast Hug, você pode utilizar para escrever em relação a quê? Em relação à evolução, em relação à impressão clínica do seu paciente. Tudo utilizando o Fast Hug e lembrando do CCC e também do HHH. Então eu vou te mostrar aqui na tela um exemplo de como escrever a impressão clínica de um paciente que está internado na UTI, entubado, sedado, com drogas vasoativas.
E aí você vai olhar e vai ver se não fica mais fácil raciocinar dessa forma. Claro, muitas vezes, para quem já tem mais prática de UTI, consegue resumir de forma mais rápida todas essas informações. Acaba colocando apenas uma linha e meia e já consegue dizer tudo isso que você vai dizer nessa estrutura que eu vou te mostrar. Agora, se você já tem uma estrutura, já tem uma forma de escrever, seja a sua ou seja uma outra forma, não tem problema. Mas se você está começando na UTI agora e você quer começar a escrever, dar o primeiro passo, saber o que colocar e ainda está na dúvida, então você pode seguir o FastHug para utilizar também a sua forma de escrita em relação à sua impressão clínica do seu paciente. Só lembrando, o FastHug ele não é obrigatório, ele não é de uso obrigatório na UTI. Você precisa saber que existem outros processos que você também pode utilizar, inclusive processo nenhum, e partir tudo do seu juízo se você lembrar de dar conta de todas as informações e melhorar também a assistência do seu paciente. Só lembrando que mnemônicos, protocolos e checklists são feitos justamente para evitar o nosso erro, porque nós erramos e nós erramos muito. Dificilmente as pessoas aceitam seus erros e dizem que errou, mas a todo momento nós vemos processos jurídicos, nós vemos processos institucionais relacionados a erros da equipe de saúde. E quando um erro acontece, normalmente ele acontece em cascata. E quando esse erro em cascata acontece, na maioria das vezes esse paciente vai ter uma complicação importante, inclusive podendo chegar a óbito. Então eu vou deixar aqui na tela um exemplo de como você pode fazer isso. E agora chegamos ao final dessa aula. Aqui a gente discutiu extensamente o FastHug, o porquê ele é importante para ser utilizado, lembrando que ele não é obrigatório, mas que ele pode te ajudar bastante no contexto do teu paciente internado na UTI e também aquele teu paciente lá na emergência, aquele paciente internado na sala vermelha, que está entubado, está com uso de droga vasoativa, está sedado, está aguardando aparecer um leito de UTI e você está manejando esse paciente lá na sala vermelha. Esse paciente é um paciente crítico que também está com indicação de UTI. Logo, você pode utilizar o mesmo mnemônico para manejar esse paciente. Por quê? É um mnemônico fácil, é um mnemônico simples e é um mnemônico reprodutível. Logo, facilita eficácia, facilita eficiência e facilita a segurança que você pode prestar em relação à assistência ao seu paciente. E também se sentir mais seguro por saber que está contemplando as principais informações e que está sabendo como conduzir, sabendo como manejar aquele paciente. E só lembrando também dessa dica que eu te falei em relação à evolução. Se você não sabe como escrever, se você tem dificuldade de como escrever a sua impressão clínica na evolução do paciente, você pode se guiar por esse parâmetro para que você escreva de forma completa tudo que precisa ser dito em relação ao seu doente. E só lembrando que existem outros protocolos que vão ter focos em situações diferentes, mas, independente disso, o que você precisa entender de básico é o FastHug.
e o Fast Hug já é o suficiente para você prestar uma assistência adequada, lembrando do CCC e lembrando do HHH. E antes que eu me esqueça, só mais uma coisa que você precisa lembrar em relação à sua avaliação, que não está no Fast Hug e que também não faz parte daquele CCC e do HHH que eu te falei. É em relação à febre, em relação a distermias. Você que está com um paciente na UTI, que é um paciente que tem risco de infecção, esse paciente precisa ser acompanhado do ponto de vista da temperatura. Temperaturas mais altas não necessariamente vão indicar infecção, mas podem ligar o pisca-alerta para você saber que aquele paciente pode estar se infectando ou está infectado. Então, lembre-se, além do Fast Hug, CCC e HHH, você precisa saber em relação à curva de temperatura daquele paciente. E se ele está fazendo febre, você precisa reavaliar em relação a qual antibiótico que ele está fazendo e se precisa ampliar o esquema, ou se ele não está fazendo antibiótico nenhum, se ele precisa iniciar antibiótico terapia. A gente se encontra então em uma próxima aula. Até lá!